redes sociais o nome do José Marias Ferraz dos Santos, que seria o homem presidenciável de João Lourenço. Eu sei que andaste a nos advertir, mas deste sinais de que João Lourenço gosta de militares. Mas surgiu o nome deste militante do MPLA, que já foi governador do Kwanza Norte, já foi governador de Luanda, e de governador não fez quase nada, não criou grande impacto. Será que seria um presidenciável José Marias dos Santos? Bom, vimos de facto que circulou, se calhar alguém quis prejudicar o senhor, percebeu que José Maria dos Santos era um homem dos Santos, né? Do presidente dos Santos, percebeu se calhar que não há uma ligação direta, uma ligação entre o Zé Maria Ferraz e o presidente Lourenço. Então a pessoa tira aquilo no ar justamente para pôr fogo na eventual ligação que poderia existir ou não existir entre estes dois políticos. E no MPLA, sempre que há congressos, sempre que se fala de sucessão, acontecem sempre isso. Uns fazem campanhas para queimar os outros. Por exemplo, havia uma campanha também que circulou há poucas semanas sobre o general Miala, punham nos panfletos a dizer que é a melhor figura, que é o que melhor conhece, etc. Aquilo também parecia ser fogo amigo, mesmo dentro do regime, alguém a fazer aquilo para queimar, para dar a entender, ou para mostrar ao presidente, olha, este homem até também já está a fazer campanha, o grupo dele já está a fazer campanha, ele projetar assim, aquilo para ver se há, ou se existisse de facto uma decisão ou uma escolha nessa direção, colocasse o presidente a pensar duas vezes, porque quando está nesse processo de transição, os líderes africanos não querem ser perturbados, né? Não querem ser perturbados. E o presidente Lourenço tem a noção de que se ele indicar um líder ou futuro candidato agora, todo mundo depois vai se movimentar já para esse futuro candidato e ele enfraquece o seu poder, a sua influência. Vamos começar já a ter uma bicefalia antecipada com ele e com o outro cessante. Vai ir para o Congresso, as pessoas até podem já cobrar que ele e o cessante não, ele e o futuro candidato e o futuro cabeça de lista, as pessoas podem já neste congresso pedir que o futuro cabeça de lista do MPLA concorra já ele próprio para ficar com o partido. E o presidente Lourenço não vai querer isso pelos sinais, e tendo em conta aquilo que ele passou com José Eduardo dos Santos, teve uma fase não muito boa. Então, isto é que vai fazer com que ele se molde para tomar medidas de precaução em não indicar agora um candidato. Ele vai fazer o Congresso em dezembro. Deste ano, na primeira semana, e só depois é que ele vai ver a questão do indicar o seu candidato. Então, mas nós já dizemos que o perfil, ele aprecia militares, mas também para esta nova fase, ele vai precisar de alguém que seja obediente, alguém que tenha uma cultura de obediência cega para com ele. É isso que ele vai precisar. E um militar não vai... Um militar, Gama, podemos dizer de boca cheia, não é aconselhável para João Lourenço, já que ele tem esse tipo de projeto, não é? Continuar a governar o MPLA e por aí fora, colocando ali um militar, poderia facilmente deixar de obedecer, porque aquele presidente militar torna-se comandante em chefe das Forças Armadas, como bem nos fizeste compreender, não é? Foi uma masterclass que nos deste durante todo o ano passado, de que o presidente da República ele tem o controle dos serviços. Os serviços não vão obedecer o presidente do partido.
não é? Os serviços vão obedecer o Presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas. Portanto, colocar ali um militar para a festa que o João Lourenço quer ficaria muito difícil, não achas? Sim, eu acho que a bicefalia, indiscutivelmente vai-se ter uma bicefalia. E consegue-se prever que a bicefalia para Angola não vai dar certo. Primeiro é que o presidente do Sim. futuro, no caso do MPLA ter as eleições Uhum. vencidas ou ganhas, ele vai ficar como líder do partido e vai ter outro ali na presidência da República. O presidente da República seria a pessoa que vai ter acesso aos serviços de inteligência, que vai reportar com a inteligência militar, com todo o aparelho de segurança. Logo, o poder deste presidente está ali, ele fica automaticamente poderoso porque tens uma Constituição que assim determina. Ou a questão de João Lourenço, a bicefalia só daria certo ou certa se ele colocasse ali ou a filha ou a esposa, e isso também está fora de hipótese, mas só nesse cenário, só esses dois, só o próprio sangue dele é que iria lhe salvar de uma situação desta, né? Ou a filha, ou a esposa, ou ele tem um homem também que é muito fiel a ele, que é o general Tavares, que é militar também, só se forem um desses três, que é como se fosse um irmão seu. Ou o Tavares, ou a filha, ou a esposa. Mas também está fora de. Essas figuras estão fora de hipótese alguma dele apontar como cabeça de lista. Ele não faria uma coisa dessa. A mulher e a filha seria uma coisa muito. Não creio que o presidente Lourenço estaria interessado a sacrificar essas pessoas queridas para uma aventura destas. Então ele tem que buscar uma pessoa mesmo que tem uma certa lealdade para com ele, para fazer esta aventura. Fala-se muito de Manuel Homem. Pode pôr o Manuel Homem, se calhar poderia pôr o Manuel Homem ali. Mas a cotação de Manuel Homem ainda é alta? A cotação de Manuel Homem ainda é alta, Gama? Não, para ser o cabeça de lista do MPLA não precisa ter a cotação alta, né? Mas não creio que ele pode pôr o Manuel Homem, mas a dada altura o Manuel Homem pode também lhe querer a presidência do partido para ter a sua autoridade. O Manuel Homem já está numa estrutura castrense, de mando, de facto, que é a ala militar. Há sinais, há pessoas, por exemplo, que eu vejo, nunca estive com o Manuel Homem, mas dá para ver alguns sinais de pessoas também que estão com ele ou estiveram com ele. Há pessoas já que se queixam de que ele às vezes é um pouco intolerante nas exonerações, se alguém fazer assim um barulho, ele não ouve mais nem nada e afasta logo. Por exemplo, há um episódio em que ele afasta o antigo administrador do Kazenga, o Tomás Bica. O Tomás Bica, o Tomás Bica tem um estilo também de liderança, parece que afrontava. A relação deles não estava boa. O Manuel Homem, a dada altura, tirou o Bica de forma brusca, colocou uma miúda sem autoridade e etc. E aquilo, dentro do MPLA, mesmo fora do MPLA, via-se que aquilo é um pouco de ausência de maturidade política. Ele deveria ser mais maduro político. Por exemplo, o Bica também teve problemas do género com o Luther Rascova, o falecido, mas o Luther sabia gerir melhor a situação. O que é que o Luther fez? Pegou o Bica, estava no Sambizanga, colocou-lhe no Kazenga, não afastou, ele geriu ao lado, teve ele por perto. O Manuel Homem não, tirou, pôs o outro fora. O outro fora te combate ainda mais. Né? Então são essas coisinhas também que dentro do MPLA começam a ter reservas face ao Manuel Homem. É indicador que é o indicador de que ele precisa de controlar mais também as emoções. Ele pode parecer inicialmente que vai estar com João Lourenço e etc., mas depois, pelo perfil dele, por pouco que estamos aqui a assistir, ele também pode fazer crer o João Lourenço
que aceita toda a obediência cega, um estando no partido, outro estando na presidência da República, mas depois pode dar a volta também ao presidente ou líder também do partido. Mas para ser presidente de Angola, uma coisa que o Manuel Homem deve começar a, se ele quer um dia isso, se é vontade também dele, é se tornar tolerante. A tolerância política, sobretudo. Não agir a quente. Estamos a nos basear aqui o caso do Luther, do Luther também, do Bica, que ele generou, e há outras queixas também que se fazem por aí de pessoas que com ele trabalham e convivem de perto, sobretudo que trabalham com ele.